Olá pessoal, vamos começar aqui mais um programa do Legale, um programa de treinamento para você que quer ser um professor de sucesso. Eu preparei para você aqui durante a minha vida inteira aí, mais de 28 anos ministrando aula, mais de 15 anos ministrando aula de didática do ensino superior. Eu preparei para você aqui 7 dicas para se tornar um professor de sucesso. Essas 7 dicas para se tornar um professor de sucesso tem por objetivo passar técnicas pedagógicas de didática, ferramentas de programação neurolinguística, ou seja, de PNL para você, para aquele que quer se tornar um professor bem-sucedido, eficaz, tanto para curso superior como para curso de pós-graduação. E mais, fazendo essa diferença com o professor de curso preparatório. Porque o que eu tenho visto dos alunos, quando vêm para um curso preparatório para a OAB, para concurso público, enfim, para qualquer tipo de concurso que você vai prestar, eu percebo que os alunos falam assim: nossa, como esse professor é diferente, como ele tem uma didática eficaz. E eu tenho visto isso acontecer muitas vezes, muitos comentários a respeito disso. E existe mesmo uma diferença. Esta é uma realidade. E por que não trazer essas técnicas de curso preparatório para um curso regular, um curso, por exemplo, de graduação em Direito, em Contabilidade, como existe aqui a Contabilidade na Faculdade Legale. Ou seja, é possível sim. O professor bem treinado, um professor capacitado e com ferramentas para transmitir o conhecimento para os alunos. Vamos lá? Você está preparado para essa viagem? Nós vamos dividir em 3 blocos esse curso, ok? Nós vamos dividir para ficar mais fácil para você rever o bloco 1, bloco 2 e bloco 3. Porque aí você consegue fazer com que o seu aprendizado seja também mais eficiente, mais eficaz. Beleza? Vamos lá? Quais são as 7 dicas que eu vou passar para você? Primeira delas, 10 características do professor eficaz, da Elaine McWowell. Essa professora escreveu um livro, esse livro na Califórnia, e ela fez os 10 traços do professor eficaz, tanto para contratar, quanto para orientar, ou para ser mentor de professores de sucesso, ok? A segunda, conhecendo os alunos, porque um professor de sucesso, ele precisa conhecer os alunos, isso é muito importante, tanto as características dos alunos, o aluno que é visual, que é sinestésico, que é auditivo, nós vamos colocar aqui técnicas, porque o bom professor é um poliglota de uma língua só. 3, gesticulação. Isso mesmo, o corpo fala, a gesticulação é importante na comunicação, é muito importante porque em torno aí de mais de 55% de fisiologia, é isso mesmo, 55% de expressão, de gesticulação, isso é muito importante para todos nós. Precisamos conhecer a gesticulação, a imagem facial, quando eu estou contente, quando é para ficar bravo, ou seja, isso também é importante não só na fisionomia como na gesticulação. O próximo é o contato visual. Isso, o contato visual, onde eu devo olhar, como que eu faço um olhar panorâmico, tenho que tomar cuidado com olhares indiscretos, isso também são dicas importantes porque as pessoas gostam de ser notadas. Isso, ou seja, eu não posso dar aula, por exemplo, olhando para o teto, mas espere, nós vamos falar aqui sobre o contato visual. Incursões na sala de aula.
Como que na sala de aula eu devo me comportar? Ficar sentado? Parado? Ou devo caminhar naturalmente? Devo me expor ou devo ficar escondido atrás de uma mesa? Como é o professor presencial? Ok? Vencendo o medo de ser professor, porque muitas pessoas têm medo de falar em público, têm medo de se colocar ali na frente de uma sala de aula, de achar que não está preparado, de achar que não pode vencer os obstáculos do ensino e aprendizagem. Nós vamos passar aqui para você ferramentas muito potentes que você vai vencer o medo, inclusive para ser um grande orador e não só professor. E por último, os tipos de professores. Quais são os tipos viáveis de professores? O agressivo, o arrogante, o professor feliz, o pronto para ajudar? Quais são os tipos de professores e qual deve ser a sua escolha? Então estão aí as dicas do professor Marcelino, as 7 dicas, nós vamos começar. Porém, antes, eu quero fazer um alerta para você. A Faculdade Legale vai começar agora. No segundo semestre, a partir de agosto, nós vamos começar um curso gratuito de formação de professores. Você acredita nisso? Presencial. Portanto, fique antenado no site do Legale, www.legale.com.br, e você vai ver lá como se inscrever para um curso gratuito de professores de sucesso. Nós vamos fazer num semestre inteiro, formando você que quer aprender a dar aula, que quer aprender a lecionar, que quer saber técnicas de se tornar um grande docente, um docente de multidões, um docente de aula show. Onde? Aqui no Legale. Preço gratuito. Aguarde essa informação no site, beleza? Essa é uma dica de ouro, não é verdade? Vamos lá? A primeira que eu falei da professora Elaine McEwell, ela diz o seguinte: nós temos um professor, ele tem 10 traços, ela coloca 10 traços, os três primeiros estão muito ligados à personalidade do professor, mas são verdadeiras características de um professor eficaz. Primeiro eu quero que você entenda a diferença entre eficiência e eficácia. Porque eficiência é o rendimento funcional, fazer mais com menos, é a presteza, é a busca da perfeição. A eficácia é o resultado já aprovado. A eficácia é aquilo que eu já tenho como produto e sim, aprovado, é aquele carimbo do testado e aprovado. Aquele professor que pode já estar no mercado, porque ele efetivamente está capacitado a ligar o ensino à aprendizagem, a fazer o link de conexão entre o conhecimento do professor transmitido e a aprendizagem deste conhecimento pelo aluno, pelo aprendiz. Isso é importantíssimo. Vamos lá? Olha as 3 aí. A primeira delas é o professor de sucesso, o eficaz, ele ama ensinar. É um vocacionado. Isso, um vocacionado. É a verdadeira lei do amor. E traz para mim aqui. Aqui a gente requer até uma explicação mais apurada sobre isso, porque hoje, nesse mundo, nessa loucura da velocidade cibernética, das coisas aí, da vida resumindo em 144 caracteres, não é verdade? Você tem que resumir as coisas para ser aí uma pessoa antenada. O que acontece? Muitas vezes nós procuramos profissões pelos valores do salário. Você troca o seu esforço
por um salário. E a sua felicidade acaba estando ligada a o que você ganha e não ao que você faz. Seria uma troca de um sacrifício. Por que eu estou dizendo sacrifício? Porque as pessoas acabam fazendo aquilo que não se ama. A lei do amor, da profissão que você vai com prazer. Quando o seu happy hour é segunda-feira da manhã, ou seja, pela manhã, você está feliz porque você está indo trabalhar, porque você ama o que você faz. E quando você faz isso, você faz com desprendimento. Você efetivamente é um vocacionado. Você já pensou trabalhar num domingo? Todo domingo você tem que trabalhar. Você fala, professor, o senhor está maluco? Eu já trabalho direto. Mas jogador de futebol trabalha todos os domingos. Você nunca vai ver um jogador de futebol que está na ativa, que não está machucado, passeando num domingo, por exemplo, no shopping, porque é dia de jogo. Então, algumas coisas, quando você é vocacionado, e um atleta de elite, ele é vocacionado, por isso que ele está ali, você amando o que você faz, você vai fazer o seu melhor. Você vai tentar dar tudo de si pelaquela profissão. E aí que está o grande segredo, porque quando você faz o que ama, o universo reconhece isso e te presenteia, te retribui com salários maravilhosos, com ganhos maravilhosos. Você passa a ter mais do que salário, você passa a ter rendimentos maravilhosos porque você faz o que você ama. Então, a grande sacada aqui, você pode falar assim, não, mas aí a pessoa tem que nascer pronta. Não. Você não deve buscar aquilo que está fora do seu alcance simplesmente por buscar. Você deve, o sucesso, ele não é um destino, ele é a viagem, ele é a jornada. Então você pode começar a ter sucesso hoje fazendo o que você gosta. E a docência é um negócio muito legal, você sabe por quê? Porque o ato de ensinar, o ato de transmitir conhecimento, ele existe em todas as áreas. Qual área que não tem conhecimento sendo transmitido por alguém que o tem? Toda área precisa ter um professor. Você pode falar das coisas mais simples. Olha, eu quero fazer, eu gosto de churrasco. Tá, tem curso de corte de carne de churrasco. Tem curso de degustação de vinho. Tem curso de dança de salão. Tem curso de artes marciais, ou seja, até para você aprender uma luta vai ter um professor, vai ter lá o mestre naquela arte marcial. Então, em todas as áreas, o conhecimento é natural do ser humano transmitir esse conhecimento e utilizar a figura de quem? Do professor. Por isso, você pode estar numa área que você gosta muito e para você aperfeiçoar esta área, você se transforma num professor. É muito legal. A pirâmide do conhecimento, ela começa com 5% quando você lê alguma coisa, de retenção. Então você consegue reter 5%. E ela acaba com mais de 80% quando você está transmitindo conhecimento. Então você quer aprender algo, dê aula disso que você quer aprender. Se prepare para uma aula. Ame aquilo que você está ensinando, porque os seus alunos vão ver que você faz aquilo com amor, com dedicação, com preparo, e as pessoas vão achar você um professor incrível. O segundo traço ou característica é o professor ser positivo e real. Essa palavra irreal, ela foi traduzida no pé da letra, até para que se conserve o termo original, mas ela quis dizer uma pessoa verdadeira, uma pessoa transparente. O professor
de sucesso, o professor eficaz é o professor que consegue ser positivo, aquele cara que tem um entusiasmo, mas que ele cativa não só os alunos, mas também os pais, quando os alunos são jovens, por exemplo, e os próprios colegas, porque vê neste professor um exemplo a ser seguido, vê neste colega uma pessoa brilhante e tenta até imitá-lo, porque ele faz o que ama, é uma pessoa transparente, verdadeira e positiva. E por isso que a doutora Elaine, ela coloca isso com muita propriedade e importância como um traço do professor eficaz. A outra característica e o outro traço é o professor líder. Isso mesmo. Mesmo porque, quando você está numa sala de aula, você falando, você lidera aquela classe, aquela turma, aqueles alunos. A liderança, portanto, é algo que pode ser treinada. Essa liderança não é por imposição de regras. Essa liderança não é pelas normas acadêmicas rígidas. Não. Esta liderança é pelo carisma. Isso mesmo. O professor líder, ele tem que ser carismático. Ele tem que ser uma pessoa que os alunos gostam de segui-lo. Os alunos são verdadeiros seguidores. Por isso que aparece muito hoje nas redes sociais, olha, tem tantos seguindo, né? Você quer seguir, você quer curtir uma página, você quer adicionar, porque essa questão do seguir alguém é porque você tem afinidade com aquela pessoa, afinidade com o que ela faz. E um professor tem que ser assim. Ele tem que dar segurança naquilo que ele transmite. E ao dar segurança naquilo que ele está transmitindo, que é o conhecimento, ele começa a transmitir a sua liderança, ok? E ele até se destaca na onde ele ministra aula. Uma faculdade, por exemplo, sabe o que acontece com o professor líder? Vira paraninfo. Ele é escolhido para ser paraninfo de turma. Ele é escolhido para representar a turma. É um professor que é o chamado professor mentor daquela turma. Então, é muito legal você treinar esse lado de liderança. Ainda dentro dessas características, agora saindo da questão da personalidade do professor, a professora Elaine, ela coloca que o professor eficaz está constantemente alerta o que ocorre na sala, na classe. O que quer dizer isso? Ele tem que estar antenado nas questões dos alunos, porque as pessoas ouvem o que um fala, mas cada um recebe de maneira diferente. Idiosincrasia é chamado isso, idiosincrasia. Então, a reação das pessoas com que você fala são diferentes. Então você tem que ficar ligado. Espera aí, eu tenho que tomar cuidado. Será que eu ofendi? Será que eu estou agradando? Imagine um professor chega numa sala de aula, está todo mundo prestando atenção. Aí em 15 minutos de aula, 15 minutinhos de aula, ele olha, de 30 alunos, tem 10 dormindo. Já é preocupante. Passa 45 minutos de aula, 20 alunos dormindo, 10 acordados e olhando no relógio para ver se a aula vai acabar. Ou seja, ele tem que tomar uma providência. Ah, mas muitas vezes, professor Marcelino, a matéria que a gente ministra é muito chata. Olha, eu sei que existem matérias que são periféricas.
como a própria didática do ensino superior, como a própria metodologia, que na verdade é muito importante, metodologia científica, porque é para você fazer o seu trabalho final, o seu TCC. Mas as pessoas acham que aquilo não é importante, porque depois ele formata, depois ele pede para alguém dar uma olhada na metodologia científica. Tem gente que acha até que metodologia é só a moldura do quadro, não é o quadro, e isso é um ledo engano, porque na verdade a metodologia científica em trabalhos acadêmicos ensina você a pesquisar, até escolher um tema. Então todas as matérias são importantes. Cabe ao professor vender esse peixe. Porque se eu chegar numa sala de aula assim, olha, presta atenção na minha fisionomia agora, ó. Chegar assim, ó. Vou ministrar a aula aí de metodologia, meu. Eu não gosto dessa aula, mas eu sou obrigado. Eu nem preparei nada direito. Eu fiz aqui alguma coisinha só. Eu queria só que você prestasse atenção no que eu vou falar, porque é importante, tá? É muito importante. Olha só a minha fisionomia. Não adianta eu falar que é importante se meu corpo está dizendo que não é importante. Existe até um ditado que fala assim: eu não escuto o que você fala porque os seus atos falam tão altos que eu não escuto o que você fala. Ou seja, as suas atitudes mostram o contrário do que você está falando. Ok? Então é importante você estar ligado ali no que o aluno está pensando naquela sala de aula, do que ele está, se ele está gostando. Por isso que é importante ser um professor antenado ali na sala de aula. O professor tem estilo próprio. Isso mesmo, estilo. Estilo, tem que ter um estilo. E outra, ele não pode ficar copiando as pessoas. O que é isso, professor Marcelino? Não, eu gosto tanto daquele professor que eu vou fazer tudo o que ele faz. O jeito que ele anda, o jeito que ele gesticula, o jeito que ele conta as piadas. Não faça isso. Você tem que criar o seu personagem, professor. Você precisa criar aquilo que nós chamamos das suas características, do seu personagem, do seu estilo. Ou seja, você pegar lá aquelas características melhores que você tem. Então, eu vou dar um exercício para você aqui de PNL. Você vai pegar uma folha de papel e vai escrever. Olha só, hein? Eu quero 10 virtudes, 10 características suas que você faz muito bem. Então, se você é uma pessoa atenciosa, se você é uma pessoa comunicativa, se você é uma pessoa leal, se você é um bom amigo, um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, uma boa mãe, você vai colocar 10 características. Você vai ver como é difícil você colocar características quando a gente fala da gente mesmo. É muito difícil. Você vai ter até que perguntar para alguém sobre essas características. Então, e aí você vai tentar, o que é essa característica minha? Por exemplo, eu sou excelente dançarino, gosto de dançar dança de salão. O que eu posso fazer com essa característica para ser um bom professor? As pessoas precisam saber que eu sou um bom dançarino. Então eu posso fazer, por exemplo, uma aula teatral, onde eu vou explorar a dança, como acontece muito em aula de véspera de exame de ordem. Isso é muito legal, porque você vai lá, é uma aula descontraída e você vai, o quê? Vai utilizar o lado artístico do professor. Não é muito legal isso? Você pegar as suas características como ser humano e tentar levá-la para a sala de aula. Coisas que você faz bem, que as pessoas falam, nossa, você faz muito bem. Por exemplo, eu com essa voz do Sting aqui não seria um bom cantor. Eu precisava de uma banda de muito som,
muito som forte, e aí eu soltava uma voz mais ou menos para sair uma música aqui. Então eu não sou um bom cantor, mas muitos professores têm o dom de cantarem bem. Então você pode fazer uma musiquinha durante a sua aula. Eu já tive não só um monte de professores que levam um violão na sala de aula e vão lá tal. Ou seja, é o estilo do professor. É ele que tem aquele estilo. Descubra o seu estilo, crie o seu estilo de vencedor, de professor eficaz, beleza? Olha essa sexta característica, esse sexto traço do professor eficaz. O professor eficaz é um motivador, isso mesmo. Ele não só faz o que ama, porque quando você faz o que ama, tudo fica mais fácil. Você nem pensa em aposentadoria. Você faz o que você ama, você não pensa em aposentadoria. Você quer ver um exemplo no Brasil? Porque eu podia dar um monte de exemplo fora do Brasil. Mas eu posso dar, por exemplo, o Silvio Santos. Ele precisa trabalhar? Ele vai fazer 86 anos. Ele é de 1930. 1930, isso mesmo. Vai fazer 86 anos. Sabe o que ele faz? Ele vai indo umas 3 vezes por semana no SBT, ele grava, conversa com funcionários, vai no seu camarim, ele escreve o seu texto, contrata pessoas. Pô, ele precisa fazer isso? Lógico que não. Mas por que ele faz isso? Porque quando você faz o que você ama, isso é o que te deixa vivo. Você está de bem com a vida. Você não pensa, você pode até diminuir, né? Diminuir o ritmo, aquele ritmo frenético de trabalhar de segunda a segunda e tal. Mas você vai continuar fazendo o que você ama. Porque aí, nesse amor, você vai ser o que para as pessoas? O motivador. Acabei de usá-lo, né? Uma pessoa que faz o que gosta, uma pessoa bem-sucedida, um excelente comunicador de televisão, para usar aqui como um motivador. Então, o professor, ele tem que ser um motivador. E agora preste atenção, não só nas tarefas em sala de aula, mas como as tarefas do estudante. Daqui a pouco eu vou falar para você da diferença entre aluno e estudante, que é muito importante o professor ter essa consciência. Até quando eu dei aí as 7 dicas de ouro para passar em concurso, eu frisei muito isso daí. Hoje eu só vou citar essa questão que é muito levantada pelo saudoso professor Pierluigi Piazzi. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o professor, ele tem que ser um motivador para que o aluno continue a aprender fora da sala de aula. E como que o professor ele é o motivador? Você sabe como? Ele é o motivador quando ele não esconde conhecimento. Isso mesmo. Professor, como assim? Tem professor que esconde conhecimento? Tem. Principalmente quando ele é um profissional liberal, quando ele acha que não deve ensinar e dar o pulo do gato. E aí ele esconde as coisas. Ele dá a teoria, não dá a prática. Quando dá a prática, não dá o fundamento teórico. Infelizmente, existem pessoas assim. Existem pessoas assim. Então, essa pessoa não é uma pessoa motivadora. Desculpe, se você tem esse pensamento. Você deve transmitir sim. Sabe como é que essas pessoas se defendem? Não, eu não ensino tudo, porque o aluno tem que ter a sua parcela de participação no ensino e aprendizagem. Então eu sempre falo em torno de 70% e o aluno deve buscar os outros 30%. Primeiro que ninguém consegue falar 100%. Isso é uma mentira. Porque o que você aprende em sala de aula, em 6 anos de medicina, com mais 2 de residência, você vai ter que fazer mais 3 de especialização, muitas vezes, ou mais 2 de especialização, mais 4 de especialização, conforme a sua especialização, para você aprender. E vai ter que ter muita prática, muita dedicação. Então, ninguém consegue transmitir. Inclusive, o Marcelo Fortes Barbosa, um grande desembargador processualista penal
aqui de São Paulo, já nos deixou, já é falecido, foi professor do Largo São Francisco, da Universidade Mackenzie, da Pontifícia Universidade Católica, ou seja, de 3 universidades de ponta aqui no estado de São Paulo. Ele dizia o seguinte, que você consegue transmitir para o aluno 10% do que ele precisa aprender. Então é muito pouco, e por isso que você tem que dar todo o conhecimento que você consegue transmitir e não esconder nada. E lembre-se, o conhecimento é como uma pérola. Dentro do fundo do mar ela não vale nada, dentro de uma ostra não vale nada. Agora, num colar, numa joia bonita, ela vai valer muito, não é verdade? Porque ali ela está sendo ostentada, ela está sendo mostrada, ela está sendo divulgada, ela está sendo a tua beleza transmitida. E é isso que o conhecimento tem que ser. O professor motivador é um professor que transmite conhecimento sem escondê-lo. Beleza? Vamos lá para a dica número 7, ou seja, a característica número 7, que é um traço do professor eficaz. Ele apresenta a eficácia instrucional. Ele é um comunicador. Vamos lá. O que é eficácia de instrução, instrucional? Ou seja, eu consigo, por meio dos 3 canais, eu vou te dar ferramentas para isso, tá? O auditivo, o visual, o sinestésico, transmitir o conhecimento. Ele é um bom comunicador. As pessoas entendem e compreendem o que ele está falando. Porque o professor de sucesso, um professor eficaz, é aquele que sabe se comunicar. A comunicação é uma das características dos grandes líderes mundiais. E quando eu falo líderes mundiais, eu não estou falando da política somente. Eu estou falando de grandes empreendedores, de grandes pessoas, como eu acabei de citar aqui o Silvio Santos, o Jorge Gerdau, os americanos, por exemplo, Donald Trump, são comunicadores. Então, são pessoas que sabem se comunicar, são pessoas que sabem transmitir o conhecimento. Ele apresenta uma eficácia instrucional, ele apresenta uma eficácia da instrução, de passar o conhecimento. As pessoas ficam vidradas olhando aquele professor, fala, nossa, como o tempo passa rápido quando esse professor fala. Ele tem uma maneira toda diferente de ensinar, ele tem um estilo próprio. Então você está vendo aqui que esses traços, eles se interligam. Esses traços têm áreas de intersecção, porque não dá para eu ser um comunicador sem ser motivador. Não dá para eu ser um motivador sem ter estilo próprio e assim por diante. Então, lógico que tudo isso é interligado, mas aqui foi a grande sacada da professora Elaine McEwen, que ela colocou como traços, características de professores eficazes. Ou seja, vamos para as últimas 3 características das 10 do professor eficaz. A característica número 8, detém conhecimento teórico aprofundado. Vem comigo aqui, ó. O que é você ter um conhecimento teórico aprofundado? Nada melhor para uma boa prática a excelente teoria. Porque quando eu sei da teoria, a prática ela vai sair naturalmente, ela vai fluir naturalmente. Vou te dar um exemplo. Muitas pessoas que sabem dirigir, dirigem há mais de 20 anos, 30 anos, são pessoas que dirigem, eles vão comprar um carro zero. Aí vão comprar um carro zero, elas vão lá na loja, escolhem o modelo, a cor, chama o vendedor, escolhe, paga. Vamos imaginar que ela compra fácil, né?
onde a pessoa tem o produto e o cliente tem o dinheiro, aquela venda fácil. Aí a pessoa vai receber o veículo. Então vem lá o vendedor ou um técnico ou um consultor técnico e vai passar as características. Olha, aqui é o farol alto, aqui é a seta, ele é o automático, aqui é assim, assado. Vai dar aquelas explicações básicas que você precisa. Ajuste o banco, o espelho, automático, tudo isso aqui. E ele vai te entregar o manual. O manual contém informações para o usuário. Então a pessoa pega aquele manual e fala, eu já sei dirigir, mas não tem nada a ver com direção. Ali está toda a teoria técnica para você ter o melhor aproveitamento do veículo. Então, o correto é você perder-se um dia, sentar no seu veículo com o manual aberto, ver a teoria e aplicá-lo ali, aplicá-lo à prática. Aplicá-lo à prática, olha... Espera aqui tem um ajuste da fivela do cinto. Deixa eu ver como é que é isso aqui. Olha que legal, não sabia isso. Aqui tem o carro, se eu virar aqui, ele tem que acender uma luz. Olha que legal, também não sabia disso. Ou seja, você passa a ter, olha só que interessante, um conhecimento aprofundado teórico que você está aplicando à prática. E o professor eficaz precisa conhecer o que ele ensina. Ele precisa pesquisar. O bom professor é aquele que será um eterno aprendiz. Vou repetir essa frase para você degustar. O professor eficaz é aquele que será um eterno aprendiz. Isso mesmo. Aquele que está sempre buscando conhecimento. Aquele que está sempre vendo novas técnicas. Aquele que se adapta às tecnologias. Como esta. Como esta. Por exemplo, esse curso que nós vamos formar aí de professores gratuitos aqui pelo Legale, nós vamos utilizar o que tem de mais moderno no EAD. Isso mesmo, no ensino à distância. Como que se porta aqui no estúdio maravilhoso como esse, de que a gente tem que até agradecer um estúdio maravilhoso como esse aqui da Faculdade Legale, que você tem painéis, um estúdio muito legal, que você consegue desenvolver um excelente trabalho com uma câmera maravilhosa, com excelentes técnicos como o Guto que está ali atrás, ó. Trabalhando ali, fazendo essa filmagem, a edição. O Guto é um dos melhores técnicos aqui da Faculdade Legale. São pessoas treinadas, formadas, capacitadas. Então, quando você tem isso, tudo fica mais fácil. E nesses cursos nós vamos passar essas técnicas de como falar para uma emissora de TV, para uma tela de computador, como fazer um vídeo, inclusive, de celular. Olha só que bacana, que legal, não é? Então, ter o conhecimento teórico é o primeiro passo para você ter uma prática eficiente. Vou repetir. Ter o conhecimento teórico é o primeiro passo para você ter uma prática eficiente. Beleza? Agora, número 9 ali, que bacana. Possui a sabedoria das ruas. Que sentido que ela quis dizer aqui? Possui a sabedoria das ruas. É o professor antenado. É o professor que sabe o que está ocorrendo. Puxa aqui para mim. É o professor que sabe o que ocorre na cabeça dos seus alunos em relação ao social, em relação ao pessoal, ao profissional, às tribos, às lideranças, os estilos de música. Por exemplo, se eu vou para uma determinada região que tem uma cultura, então você tem que estar antenado. Por exemplo, se eu estou dando uma aula como essa, que é para o Brasil inteiro, eu tenho características de diferentes culturas no Brasil, de músicas, de ritmo. Se eu estou em Belém do Pará, se eu estou no Rio Grande do Sul, a cultura musical é
bem diferente. Embora você tenha uma unificação cibernética aí dos canais de YouTube, de Facebook, de Instagram, da própria televisão com os programas nacionais, eu tenho as características regionais. E eu tenho que saber, tenho que estar antenado a isso aí. O professor eficaz tem que saber o que está passando nas ruas. As gírias aqui que ela utiliza é o que está se passando na vida das pessoas. Ele não pode estar lá num casulo, numa bolha de ar, lá se protegendo das coisas, ainda criticando tudo. Fala, olha, que essa cultura é um lixo, isso é o cara que já entra mal ali. Porque se você se sente assim, mude, faça algo novo, faça algo diferente. Eu vou te falar uma coisa muito interessante. Certa feita eu fui procurado por um político para a gente tratar das questões aí dos pancadores. Negócio sério, é um negócio que gera aí violência. Porém, a gente tem que ficar esperto de culturas das ruas, que se o Estado não dá diversão, o crime vai dar diversão. É uma realidade. Então, aquilo que era, por exemplo, se você voltar aí 100 anos, no início do século XX, 1900 e pouco, o samba ele era tão discriminado como é hoje o funk, por exemplo. Então, quem me garante que daqui 20, 30 anos, o pessoal vai referendar essa cultura como algo que foi representando o início do século XXI? Não sei. Mas que isso aconteceu com o samba, eu sei. Porque isso aconteceu e é verdade. Porque o samba foi discriminado no começo. Isso aí é música de malandro, onde já se viu, isso não deixa os seus filhos ouvirem o samba. Era a mesma coisa, a mesma discriminação que existe hoje com o funk. Né? E quem me garante que o funk não vai cair no vestibular dos anos 2050? Não sei. O samba caiu. E continua caindo, as letras. Então, são poesias. Então, não sei. Então, a gente tem que estar ligado nisso. Você não é obrigado a gostar de tudo. Inclusive, ela fala assim, aqui é possuir a sabedoria das ruas, ou seja, estar antenado, saber o que está acontecendo no mundo, mas não é que você vai ser obrigado a gostar de determinadas coisas. É conhecer as coisas, porque você vai fazer link com o cotidiano e trazer para a sala de aula, e a sua aula vai ficar muito mais agradável. E a última característica, ter capacidade intelectual. Ele tem uma parte cognitiva muito boa, de vontade de aprender, a capacidade do professor eficaz, essa característica, esse traço, como diz a autora, é uma capacidade de buscar conhecimento, sempre estar lendo, sempre estar incentivando a leitura, porque o professor que lê muito incentiva o aluno, é assim com os pais. O pai que lê muito incentiva os filhos a ler também. Porque ele cresce vendo o pai na biblioteca, vendo o pai com leituras aos finais de semana, quando vai ao shopping, o pai entrando em livrarias. Ou seja, é o ensino, é o exemplo que arrasta as pessoas. Não é verdade? Palavras podem até convencer, mas o exemplo nos arrasta para fazer as coisas. E quem tem capacidade intelectual, aquela capacidade cognitiva, e todos nós temos, você pode melhorar a sua, usando inclusive a programação neurolinguística, você com certeza vai ser um professor muito eficaz, um professor de sucesso. Eu acabo aqui o bloco número 1 e vamos para o bloco 2, depois que você já descansou, porque você não é obrigado a assistir os 3 blocos, assista o bloco número 2. Até lá! Eu sou Legale, e você?